Meus pais queridos, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Maravilha. Então hoje nós iniciando nosso devocional de leitura bíblica, verbo do Alfa ao Ômega. A gente inicia então a leitura do livro de Gênesis, né? Esse livro demonstra aí, que revela, que descreve a criação de todas as coisas, né? A criação do mundo, a criação do homem, Deus inserindo o homem no lugar que ele colocou. E daí a gente vai ver aqui em Gênesis, primeiro então, né, Gênesis, esse início, a gente vai ver do capítulo 1 ao capítulo 11, a gente vai ver a criação, a relação entre Deus e o mundo, a sua criação, a história dessa relação entre Deus e o mundo, do capítulo 1 ao capítulo 11. Você já pode anotar aí, do capítulo 1 ao capítulo 11, a relação entre Deus e o mundo, entre a sua criação. Coloca Deus e mundo. E a partir do capítulo 12 até o 50, nós vamos ver agora a relação entre Deus e Abraão, ou a família de Abraão. Então, o livro de Gênesis ele é fracionado nesses dois grandes blocos aqui: Deus e o mundo, a criação, e Deus e Abraão, ou a família de Abraão. Gênesis, os autores, os estudiosos atribuem Gênesis à autoria de Moisés. A gente pergunta, mas Moisés, ele viveu depois. A Bíblia vai descrever lá em Êxodo o encontro com Jetro, que era um nômade, e estima-se que nesse encontro com Jetro ele tenha recebido então escritos e inspirado a escrever Gênesis. E a gente precisa entender também que a Bíblia é um livro inspirado, de inspiração e de revelação. Então tem coisa que a pessoa, por exemplo, ela não viveu naquela época, mas por inspiração divina teve revelação. Por exemplo, Apocalipse 1 é um livro de revelação. É um livro que, a partir da revelação que Deus deu para alguém. E aí depois há diversos aspectos simbólicos e proféticos que eles fazem sentido ao longo da história e para a época também. Então, a autoria de Gênesis atribui-se a Moisés, mesmo vindo depois. Provavelmente tenha sido inspirado aí a partir do encontro dele com Jetro, esse nômade. E aí, então, Moisés escreve, relata a criação da humanidade. Pois bem, a gente vê aqui no início, então, a gente vê aqui no início a criação, Deus criando, então, o mundo a partir do caos. Só lembrando você que Deus, aqui em Gênesis, ele cria todas as coisas a partir do caos. A partir do caos, porque Deus não cria o caos. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2 aqui, a gente vai ver que tem um acontecimento em Gênesis que muitas vezes a gente não entende. Olha, a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma e vazio. Então existe um acontecimento aqui entre Gênesis capítulo 1 e versículo 1 e Gênesis capítulo 1 e versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, peraí, Deus cria algo, e agora esse algo está sem forma e vazio. Existe um acontecimento aqui, com um intervalo de tempo de muitos anos. Então,
Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2, a gente vai ver um intervalo de tempo aqui, um acontecimento. Então, depois a gente vai estudar isso, você vai estudar, quem estudou vai estudar lá no DNA, por exemplo, qual é esse acontecimento, né? E a gente desmembra um pouco. Existe um intervalo de tempo aqui, um acontecimento significativo para a Terra se tornar sem forma e vazio, porque Deus não cria nada sem forma e vazio. O que Deus cria é perfeito. Então, aqui na nossa tradução hoje a Terra era sem forma e vazia, né? Mas no original, a Terra tornou-se sem forma e vazio. Vai ficar claro para nós começarmos a entender. Pois bem, Gênesis, então, é uma recriação. A gente fala que Gênesis não da criação, na verdade, Gênesis é a recriação de Deus. É Deus recriando a Terra a partir do caos. Então Deus pega agora um lugar sem forma, vazio, escuro, e começa a jogar novamente vida ali e criar. Pois bem, Deus cria a terra, Deus cria o homem, Deus estabelece todas as coisas. A gente vai ver isso no capítulo 1, 2 e 3 aqui de Gênesis agora. E Deus escolhe agora o homem para ser o seu representante na terra e coloca esse homem na terra para governar a imagem e semelhança de Deus. Como acontece que esse homem, existe um evento que ocorre agora, que é a queda do homem. O homem escolhe andar de forma independente. Deus estabelece todas as coisas, coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí essa árvore do conhecimento do bem e do mal é o homem podendo andar por si próprio, de forma independente, com base no seu conhecimento, ou viver na dependência de Deus. Então, existe um paralelo aqui, ou uma de escolha, né? Entre dependência de Deus e confiança, a dependência proporcional diretamente com a confiança, ou a autonomia ou independência, melhor, a independência e a incredulidade. Você vai ver que todas as pessoas, quanto mais incrédula a pessoa for, mais dependente ela é. Quanto mais crente, mais dependente ela se torna. Então, esse paralelo aqui. É justamente isso que acontece com a criatura que Deus estabelece para ser seu representante na Terra, Adão. Pois bem, a partir disso, existe um evento que esse homem é seduzido pela serpente, por essa criatura que está em rebelião. A gente vai ver aqui no capítulo 3, uma criatura que está em rebelião contra Deus e quer seduzir essa humanidade e essas outras criaturas à rebelião também. E é isso que acontece. Pois bem, a partir disso, existe uma ruptura entre as relações. Perceba, a partir da queda existe uma ruptura entre as relações. As relações horizontais, elas se tornam comprometidas. E a relação vertical com Deus também se compromete. Então, entre os homens, começa a haver desconfiança. E entre o homem e Deus, também agora passa a haver verdade, desconfiança e medo. Okay? Esse primeiro bloco aqui, esse primeiro capítulo aqui, eles atentam então para a criação, a queda, e começa a descrever então as relações foram comprometidas a partir da queda, a partir do pecado. Ok? Vamos lá. Eu vou ler na versão NVI, que é uma versão um pouco mais fluida, nova versão internacional. Você acompanha na sua Bíblia aí, tem a versão ARA, né, João Ferreira de Almeida Revista Atualizada, tem a Corrigida Fiel. Então tem várias versões bíblicas. Eu vou ler na versão NVI, que ela fica um pouco mais leve, a tradução um pouco mais fluida na hora de ler, ok? Normalmente nós usamos nos cultos, nos encontros, a versão ARA,
né, porque ela é o sentido, a tradução ela é um pouco mais fidedigna à original, tá bom? A gente vai conversando, a gente vai... Quer se falar alguma coisa, ô Cauã? Tá muito alto o fundo musical. A gente vai resolver isso já. Vamos lá? Ficou melhor agora? Melhor? Maravilha. Vamos lá? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Haja luz, houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Que separe águas de águas. Carol. Sem áudio? Por, tá ruim. Uma diferença na sua fala, uma música. O Senhor fala e aí fica cortando por conta da música. Como se tivesse alguém falando junto com o Senhor. Então deve ser o áudio. Vocês estão me ouvindo agora? Tá tranquilo? Conseguiu ouvir o fundo musical também? Pode falar, André. Pastor, a questão é que o fundo, ele entra e anula a sua voz. Sim. Normalmente é direto na mesa aqui. Não deveria estar acontecendo isso. Porque, realmente, quando a gente coloca sempre o fundo, libera um áudio, ele vai competir, porque ele está absorvendo o mesmo microfone, né? Faz isso. Mas... através da mesa, não. Mas daí eu coloco aqui também. Quando o Senhor fala poucas coisas, e está o fundo musical muito sério. Quando o Senhor começa a ler seguido, aí ele começa a picotar. Pode. Tá. Vocês vão me falando aqui, à medida que eu vou compartilhando, vou fazendo leitura aqui, vocês vão sinalizando se está interferindo, se não está, ok? Agora, por exemplo, vocês estão ouvindo bem? Maravilha. Disse Deus, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas o firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies.
e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares do firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem as aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos na terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Você consegue perceber que até agora foi, e disse Deus, produza, faça-se, haja, né? Tudo no singular, né? Essa ordem de alguém que está criando algo de forma singular. Mas agora chega na criação do homem, versículo 26. Olha o conselho de Deus aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o sexto dia. Perceba então que Deus, na criação, em cada dia, até o quinto dia, diz assim: e viu Deus que ficou bom. Isso foi muito bom, isso foi bom. Mas quando Deus criou o homem, a expressão é: e Deus viu que ficou muito bom. E quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria agora o homem à sua imagem e semelhança, Deus viu que foi muito bom. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado Quando o Senhor, Deus, fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem
do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Só para você gravar algumas cenas aqui, para depois a gente comparar. Perceba, olha só, o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então existe uma árvore da vida no meio do jardim, ok? No Éden nascia um rio. Lembra do rio do Espírito? No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Então no Éden tinha um rio. Depois a gente vê lá em Apocalipse, novamente um rio, o rio da vida, nascendo novamente. Então, Apocalipse é a descrição agora dessa volta, né, à origem, volta ao Éden antes da queda, certo? Versículo 11. O nome do primeiro rio é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe bidélio e pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom, aleluia, que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então olha só, a atribuição a dar nome aos animais, Deus coloca um representante. O homem, a sua criatura. E esse representante agora tem autonomia, tem o poder de dar nome àquilo que foi criado por Deus. Assim, versículo 20, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair em profundo sono, e enquanto este dormia, fez cair o homem em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Você percebe que até aqui agora, a partir da criação do homem, olha só esse versículo 25. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, não havia maldade, não havia consciência do erro, da maldade, e a relação não estava comprometida. Não estava corrompida. Mas agora, a partir do capítulo 3, você pode escrever aí, o capítulo 13 é a queda da humanidade. A partir de uma criatura em rebelião contra Deus, que é a serpente, que aparece aqui, esse homem agora será seduzido e vai andar de forma independente e incrédula agora. E a partir desse evento, as relações se comprometem.
Acabamos de ler no versículo 25 do capítulo 2 que o homem e a mulher não sentiam, andavam nus e não sentiam vergonha. Não havia consciência da culpa. Mas a partir da queda, dessa corrupção, da perversão, a partir do pecado, a partir da queda, a partir da incredulidade, agora as relações se tornam corrompidas entre os homens e a relação do homem para com Deus. Capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Agradável ao paladar e atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Olha agora, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? O que corrompe o homem, a gente fica corrompido com os olhos abertos. Talvez a nossa melhor versão, a melhor definição da beleza de alguém seria de olhos fechados. Talvez uma pessoa cega defina a beleza de alguém melhor do que nós que vemos. Porque normalmente o que corrompe é porque a gente está vendo. A partir da queda, o homem começou a ver, abriram-se os olhos, mas abriram para os olhos da corrupção, da maldade. Né? Então, normalmente, o que compromete as nossas relações é isso que é agradável ao paladar e seduz, é agradável aos olhos também. E, normalmente, agradável ao paladar, ao ventre, ao estômago, né? E agradável aos olhos, a cobiça. Então, o que corrompe, talvez não é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente vê. Por isso que muitas vezes a gente está cego, quem enxerga. A gente não consegue ver tanta coisa que Deus está fazendo, porque a gente está enxergando muita coisa que é agradável aos nossos olhos, ou a gente está comparando coisas que não deveria comparar. Aqui agora, a partir da queda, os olhos são abertos para a maldade agora. Os olhos dos dois se abriram, versículo 7, e perceberam que estavam nus. Opa, versículo 25 do capítulo 2 diz que eles estavam nus e não sentiam vergonha alguma. Mas a partir da queda, agora a relação humana se torna corrompida. E olha agora, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Agora existe uma vergonha entre a relação humana. Foi afetada. A consciência da culpa e a vergonha. Não era assim. Juntaram folhas de figueira. Quando a gente vê Jesus vindo há 2000 anos atrás, tem um episódio que Jesus amaldiçoa a figueira, porque ela não deu fruto no seu devido tempo. Isso aponta para a justiça própria, a força humana. Interessante que quando Adão e Eva, eles pecam, a consciência do erro, a culpa, a vergonha, os leva agora a buscar uma maneira de tapar a sua vergonha. Buscar uma maneira de resolver-se a si mesmo. Isso é maldição. Toda maneira do homem resolver a sua culpa, a sua vergonha, na sua força, no seu jeito, isso atrai maldição. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então tentaram resolver a sua vida. Fazendo o quê? Juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, o Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Olha a brisa. Não era o vento impetuoso, era a brisa. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só, os passos do Senhor. Deus
vinha ter uma relação, uma comunhão com Adão e Eva. Mas eles esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, e aqui eu acho lindo, né? Olha, não é o que você fez, é onde está você. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando. Essa sempre é a pergunta de Deus. Não é o que tu fez. O homem está culpado por aquilo que fez. E Deus está preocupado onde ele está. Então, tantos anos, né, a gente estava preocupado, talvez acusado, condenado por aquilo que a gente fez. Mas Deus, na sua eterna bondade, Ele estava nos procurando, dizendo: onde é que tu estava? Onde é que está você? A consciência da culpa, do erro, do mundo caído, né, o pecado, nos leva a fugir de Deus pela vergonha daquilo que fizemos ou da condição que nos encontramos. Mas Deus, sendo bom, desejando relacionar, Ele diz: onde você está? Onde está você? E o homem respondeu, e ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: olha como a relação é afetada. A culpa, a queda, agora afetou a relação entre os homens. Antes existia, estavam resolvidos. Não tinha acusação, condenação. Mas agora, a partir da queda, agora a relação se corrompe no quê? Na acusação e na condenação do erro. Portanto, como que o homem se defende? Deus vem e fala com quem? Com Adão. Aí tem um aspecto simbólico aqui. A relação não era os dois? Era. Foram os dois criados? Foi. Mas Deus conversa com quem? Com Adão. Porque, sobretudo, na relação, no casal, nos dois sendo uma só carne, o homem foi instituído primeiro. Quem deve prestar contas a respeito de uma casa e de uma família é o homem. Deus vem falar com Adão: Adão, onde é que você estava? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu, você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Disse o homem: olha a culpa agora, olha a relação comprometida, que antes não estava. Foi a mulher que tu me deu por companheira. Essa mulher que tu me deu por companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: olha a culpa. Foi a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você. Preste atenção nisso. A serpente, Deus está lançando uma maldição sobre ela, sobre a serpente. Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará. Interessante, né? Se pelo ventre ela seduziu, a maldição é que pelo ventre ela rastejará. Ela será julgada por aquilo que ela seduziu. Ela seduziu no estômago, naquilo que era agradável ao paladar e desejável aos olhos, né? Ou agradável aos olhos e desejável ao paladar, melhor. O ventre, a cobiça, o desejo humano, e agora ela recebe uma maldição de rastejar por aquilo que ela seduziu. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Pois bem, vamos lá. A serpente, se a maldição, pensa comigo, se a maldição para a serpente era rastejar, provavelmente ela rastejava? Não. Se agora tem uma punição fazendo essa serpente rastejar, é porque provavelmente ela voava. E aí vai explicar dragão. Aqui vai explicar um ser, talvez, essa serpente com asas. Ok? Então agora a maldição é sobre a serpente, mas preste atenção nisso. A maldição sobre a criatura, sobre o animal, sobre a criatura de Deus, vem sobre o animal, tem maldição. Mas olha agora. Então,
o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher. Olha o aspecto simbólico agora disso. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é o descendente da mulher? Olha aqui apontando para a figura de Cristo. O descendente da mulher. Pois Cristo viria a redimir, né? Mas agora, entre Satanás e o homem, tem a inimizade agora. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da mulher, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. Quem é o descendente da mulher? Eis que uma virgem conceberá. Ah, ok. Então o descendente, depois vem Cristo. Cristo, este lhe ferirá a cabeça, a autoridade. Mas nessa relação agora, nessa inimizade, e você, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Então Cristo pisa na cabeça da serpente, esmagando todo esse poder, resgatando o poder, esmagando esse poder de Satanás. Só que ao mesmo tempo que a autoridade, que ele pisa na cabeça da serpente, ela também lhe fere o calcanhar, ou seja, ferindo Cristo de morte. Então Cristo morreu, é o calcanhar ferido daquele que está pisando na cabeça, esmagando a autoridade de Satanás. 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Você percebe que Deus não amaldiçoa a mulher? Nem o homem. Deus amaldiçoou a serpente, mas aquilo que é a imagem e semelhança de Deus jamais será amaldiçoado. Não tem como você ser amaldiçoado. Você que está em Cristo. Quem está em Cristo, a maldição não tem como vir sobre você mais. Deus amaldiçoou a serpente, mas não amaldiçoou o homem. Tem implicações. Agora a mulher, ele diz o seguinte: vai ter punição, vai ter consequência. Qual a consequência? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Então as dores de parto não tinha antes da queda, não teria antes da queda. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ou seja, agora passa essa autoridade, o governo, para o homem. Então ela fica sujeita, submissa agora ao governo do homem. Por quê? Porque foi ela que seduziu, a partir da serpente, foi ela que seduz o homem. Então ela ocupa um lugar de governo, de liderança, e por conta disso acontece a queda. Aí Deus disse: agora vai ser o inverso. Agora ele lidera e tu te submete à liderança. E ao homem declarou, versículo 17: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra. Tá vendo? Deus não amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Então Eva significa mãe da humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com ela vestiu Adão e sua mulher. Espera aí, versículo 21 do capítulo 3. Do capítulo 3. Fez o Deus homem vestimenta de peles para Adão, e sua mulher os vestiu. De peles. Mas eles tinham se vestido de folhas de figueira. Pele,
aqui em Gênesis, a gente vai ver um aspecto simbólico aqui da pele do cordeiro. Deus vestindo o homem da pele de cordeiro. Ele tinha se vestido de folhas de figueira, justiça própria. Mas agora Deus tapa a vergonha humana com a pele de um animal, e provavelmente um cordeiro, que tira a culpa e justifica o homem. Lá no Éden, o evangelho já estava sendo ministrado. O pecado, a vergonha humana, estava agora. Deus diz: eu resolvo o problema da condenação, da culpa. Deus traz umas novas vestes. O evangelho coloca novas vestes num homem velho. Vestes de justiça. Não veste da justiça própria, veste da justiça de Cristo. É Deus fazendo roupa para o homem, de pele. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Olha só. Deus diz agora, a partir do momento que o homem pecou, o conhecimento do bem e do mal, a maldade, o homem foi corrompido. Deus disse: se ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comer do fruto da árvore da vida, ele jamais vai morrer. E vai morrer, ou seja, vai viver eternamente com essa natureza. Deus precisa, então, agora, tirar o homem do jardim, para que ele não coma da árvore da vida. Porque quem come da árvore da vida vive eternamente. E o homem ia viver eternamente corrompido. Por isso que Deus tira o homem do jardim agora, para que ele não coma do fruto da árvore da vida. Mas a promessa de Apocalipse é que aquilo que perdeu-se no Éden, o Éden perdido a partir de Adão, Deus faz o plano da redenção para justificar esse homem, anular o poder do pecado e fazê-lo uma nova criatura. E depois que nós somos então nova criatura, a promessa é que ele nos levará de volta para o Éden. E lá, quando a gente ouve a profecia de Apocalipse, é que tem um rio, e lá tem a cidade santa, e tem uma árvore nesse Éden, nessa recriação. Até na profecia de Ezequiel, depois a gente vai ler isso, né? Tem uma recriação. E nesse Éden recriado agora, nesse lugar novamente do jardim, lá está a árvore da vida. Depois de nós termos sido justificados em Cristo, a morte ter sido banida na cruz do Calvário, nós agora podemos chegar diante dele e comer da árvore da vida, pois agora justos para sempre, justificado para sempre. Adão perdeu a comunhão. Ele não podia mais, agora uma vez que o pecado, a maldade, a consciência do erro estava corrompido, não podia comer da árvore da vida. Por isso que Deus tira do jardim. Porque se ele comesse da árvore do conhecimento do bem, da árvore da vida, ele ia ser eternamente pecador, eternamente corrompido. Deus tira do jardim e elabora um plano para redimir esse homem. E depois que redime esse homem, o Cristo na cruz anula o poder do pecado e da morte. Uma vez, agora o homem, o poder do pecado e da morte, que era o destino do pecador, ele agora novamente está justificado pela fé, pode ter paz com Deus eternamente, e agora sim pode comer novamente da árvore da vida. Uma vez que você foi justificado, você pode comer agora da árvore da vida, que é Cristo. E agora eternamente viveremos. Por isso que João descreve lá: não haverá mais morte, mais choro, não haverá morte, nem choro, nem sofrimento, nem dor. Toda a consequência do pecado foi banida na cruz do Calvário. E agora nós nos alimentaremos de Cristo eternamente, viveremos eternamente com Ele. Depois, 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou... Interessante, né? Expulsar o homem. Deus coloca limites. Isso é um aspecto de Deus. A gente precisa aprender com isso. A gente não é muito bom em ver pessoas sendo... sofrendo alguma punição
tendo alguma perda, a gente não gosta muito disso. A gente acha que Deus aceita tudo, ele coloca tudo na conta do amor. Deus é amor, é verdade, mas o amor não é um Deus. A gente precisa saber disso. Deus então estabelece critérios. E Deus agora expulsa o homem, coloca a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Percebe que está protegendo a árvore da vida para o homem não ter acesso, para que não fique eternamente na condição de pecador. 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Interessante, né? O primogênito era Caim. E depois Abel é o segundo. Deus cruza os braços, né? Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. No versículo 3 aqui, no passado algum tempo, se passou algum tempo, não foi no início do tempo, foi no fim dos dias, foi no fim de um tempo, foi passado algum tempo. Então Caim trouxe uma oferta ao Senhor depois de um tempo, não foi no início do tempo. Ele trouxe do resto, do fim, não do primeiro. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras, a primícia, as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Por que aceitou? Tá, duas coisas aqui, né? Prioritariamente, porque foi o primeiro. Não era sobra, era a primícia. Deus é primeiro. Quer ser reconhecido como primeiro. Ok? Mas também tem um aspecto de que Abel aponta agora, ele era pastor de ovelhas. A ovelha aponta para Cristo. Abel apresenta Cristo. Chega diante de Cristo. Caim, ele era lavrador agora. Então, simbolicamente aponta para aquilo que tem a força humana. Né? Então, é o homem fazendo algo e Deus abençoando esse algo. Então, tudo que tem o homem, que tem um pouco de força humana, não é aceitável diante de Deus. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Olha agora Deus avisando, né? O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, se procederes bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Então, Caim sabia como deveria proceder, que era a primícia. Se você fizer o bem, proceder bem, não será aceito. Mas se você não fizer, sabe que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Eu sou responsável pelo meu irmão, por acaso? Em outra versão vai dizer: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Interessante, né? O princípio de Caim, o princípio daquele que está condenado, acusado, debaixo de maldição, ele não tem responsabilidade sobre seus irmãos. Então não tem nada mais satânico, diabólico, do que não ter responsabilidade sobre seu irmão. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra,
e terei que me esconder da sua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade. Peraí. Caim fundou uma cidade? Mas o que Deus disse? Qual era a determinação de Deus? Para multiplicar, gerar gente. Mas Caim foi fundar uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Caim foi fazer coisa. Deus tinha dito para gerar. 18. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai dos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nesta época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então a gente percebe aqui no capítulo 4 que as relações começaram a se corromper, viu? A partir do pecado entre Adão e Eva, agora todas as relações começam a se corromper. Pode ver agora que Lameque agora tem 2 mulheres, e aí começa a corrupção humana, sempre na satisfação do seu privilégio, na satisfação da sua vontade. E agora começa todos os conflitos. Então começa a morte, perseguição, essa relação humana, ela fica caída, né, corrompida. Então por isso que todo problema humano não é a vontade de Deus. Que os homens são assim, Deus nunca quis. A gente precisa saber lá na origem, antes da queda, qual é a vontade de Deus. É tudo que havia antes da queda. Não havia inimizade, mas a partir do pecado houve. Então, horizontal, as relações horizontais ficaram comprometidas e a relação vertical com Deus também ficou comprometida. Capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65, Maalaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou
outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, havia nefilins na terra, eram gigantes. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então aqui existe um episódio aqui que a Bíblia está descrevendo que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Aqui existe tanta perversidade que demônios, anjos caídos, começaram a ter relações com mulheres. E a partir disso começam a nascer seres chamados nefilins na terra, que eram gigantes. Então a perversidade humana tão grande que agora havia relações entre anjos caídos, demônios, e as filhas dos homens. E agora seres gigantes nascem na terra. Existe uma maldade tão grande agora na terra, que aí a gente vai para o versículo 5 agora. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Esse arrependimento não é Deus tendo dó, né? Se alguém puder só volta lá no original aí. Mas esse arrependimento é Deus se entristecendo muito por ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. É um constrangimento de Deus agora. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Alguém só olha ali no original. Quero ser fidedigno aqui. Esse arrependimento não é de não querer ter criado, na verdade, mas é de ter compaixão, de estar constrangido, né? Ter compaixão do homem.
Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Olha só, a terra está em causa, as relações estão comprometidas, mas Deus escolhe sempre um representante. Noé, porém, o Senhor mostrou graça. Noé achou graça. Olha a graça lá no Velho Testamento. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimento e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Versículo 15 aqui, nós estamos encerrando, tá? Versículo 15. Deus dá as medidas exatas dessa arca. Até hoje, toda medida de um barco, para que ele não afunde, precisa ter a mesma proporção de comprimento, largura e altura. Proporcionalmente, precisa ser exatamente isso, a medida que Deus falou para Noé. A proporção, até hoje. Qualquer barco, para que ele não afunde, ele vai ter que ter uma proporção no mínimo nessas medidas. Faça-lhe um teto, versículo 16. Faça-lhe um teto como um vão de 45 centímetros entre o teto e corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazenem todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Até aqui, então, 6 capítulos de Gênesis aqui. Obviamente, esse começo agora, a gente procura fazer, é um pouquinho mais pausado, para a gente tentar ir situando, certo? A gente tentar também pegar. Não dá para entrar em tudo, senão a gente vai vir a ver um estudo, né? Mas algumas intervenções que acredito que possa ajudar na compreensão, tá bom? E depois a Bíblia vai explicando a Bíblia. Então você vai ver que Gênesis aqui, toda a Bíblia está contida em Gênesis, tudo, de forma simbólica, tudo, exatamente tudo. Mas depois a gente vai tendo revelação daquilo que for dito e revelado aqui através de Gênesis. Amém? Bom dia para você. Agora um bom sono, né? Aqueles que vão continuar dormindo aí à tarde, recuperando. Lembrando que hoje, nós então, a nossa celebração que seria hoje, nós fizemos ela no domingo, ok? Então hoje a gente não reúne aqui no prédio à noite, mas você aí na sua casa, ou com outros irmãos, ou eu sei que alguns não conseguem segurar, não aguentam e precisam de uma comunhãozinha. Amém? Então, bom dia para você, ok? Nos encontramos amanhã, meio-dia, então. Graça e paz. Boa tarde. Deixa eu ver quem tá por aqui. Quer falar, Léo? Acho que é um tchau que ele tá dando, né?